A primeira coisa que ela fez foi acender a luz. E quando ela acendeu, não mostrou logo a dracma. Primeira coisa, acende a luz. Segundo, quando a luz está acesa, ela revelou o que a mulher ainda não tinha visto. Pergunta para mim o que, pastor? Lucas no capítulo 15, no versículo 8. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 8. Você que está em casa é muito bem-vindo. Estamos na casa do Senhor. Estamos na presença do Senhor. Deus abençoe vocês. Aleluia. Está escrito no texto, Lucas 15, 8. Ou qual mulher, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la. E quando a encontra, reúne amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu afirmo a vocês que a mesma alegria que existe diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Meus irmãos, nós temos um texto clássico da palavra de Deus. Nós estamos falando sobre Lucas 15, onde existem 3 palavras de Jesus, 3 parábolas de Jesus. Embora sejam muito parecidas, mas cada um tem o seu significado. A primeira parábola é da ovelha perdida. A segunda parábola da dracma perdida. E a terceira parábola do filho perdido, ou do filho pródigo. Nós podemos observar no texto algumas verdades que podemos extrair para a nossa vida. Nós já falamos aqui sobre a ovelha perdida. Nós já falamos aqui sobre o filho pródigo. Mas a ênfase desta manhã está nesta parábola da dracma perdida. O ambiente é uma casa. E a Bíblia vai dizer que dentro desta casa, essa mulher tem 10 dracmas. E a Bíblia vai dizer que ela perde uma dracma. Diferente do filho que sai de casa porque se perdeu. Ela perde a dracma que está em casa. E a Bíblia diz que se ela perde, ela vai acender a luz, ela vai varrer a casa, procurar diligentemente, com muito cuidado, com muita atenção, até que ache a dracma que foi perdida. Algo que me chama a atenção nesse texto é que essa mulher é tomada por um desejo de recuperar esta dracma. A dracma que foi perdida, ela precisa ser recuperada. Diferentemente do filho que se perdeu e saiu de casa, essa mulher corre atrás da dracma, porque ela perdeu a dracma. E o que me chama a atenção é que existe uma corrida, existe uma movimentação desta mulher. E esta movimentação que esta mulher faz me chamou a atenção. Algumas pessoas podem pensar que essa mulher está correndo simplesmente atrás de dinheiro. Dracma, uma moeda. Essa mulher está correndo atrás porque perdeu algo relacionado às suas finanças. Mas o que eu quero tratar aqui no texto é que ela perdeu algo além de uma moeda. Essa mulher perdeu algo de muito valor e perdeu debaixo dos seus olhos. E o Espírito Santo tem falado muito comigo acerca desse texto. E uma advertência para as nossas vidas. Porque a primeira coisa que me chama a atenção no texto é que essa mulher deseja recuperar essa dracma.
E não são poucas as vezes na nossa vida que nós temos vontade de recuperar as dracmas que são perdidas. Não são poucas as vezes na vida que nós temos o objetivo de procurar uma melhoria para a nossa vida. Objetivo de dizer, eu quero crescer profissionalmente, eu quero viver, eu quero alcançar profissionalmente aquilo que Deus já preparou para a minha vida. E nós saímos correndo de um lado para o outro. Nós saímos buscando alternativas para que possamos achar as coisas que se perderam. Coisas no sentido financeiro, coisas no sentido de estabilidade física, a nível de trabalho, a nível de conhecimento. Nós buscamos, nós corremos, nós vamos atrás. Mas, irmãos, tem uma coisa que me chama a atenção. É que parece que o texto está falando sobre dinheiro. Mas é importante observar os versículos quando Jesus diz assim: eu afirmo a vocês que existe uma alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Então eu já estou enxergando que o texto não está falando de dinheiro, mas o texto está falando de coisas de valor. Essa dracma que se perdeu não é uma moeda que representa dinheiro na vida da mulher, porque Jesus disse que essa mesma alegria que ela teve é quando um pecador se arrepende. Então está falando de valores que o dinheiro não pode comprar. E sabe o que eu acho interessante? É que ela perde a dracma, mas ela não sai correndo atrás da dracma para achar. Não, pastor, não. Ela vive uma coisa que nós não podemos pular na nossa vida, chamada processos. A primeira coisa que essa mulher faz não é dizer, cadê minha dracma? Ela acende a luz dentro da casa. E quando eu olho para esse texto, eu noto uma coisa. Tinha luz, mas estava apagada. O problema daquela casa não é porque ela não tinha luz. O problema daquela casa é que a luz estava ali, mas ela não era mais acesa. O problema daquela casa é que a luz estava ali, mas ela não era mais colocada como prioridade para que aquela casa houvesse uma claridade. A casa tinha lâmpada, mas a lâmpada estava apagada. E se eu disser para você nessa manhã, baseado na palavra, porque a Bíblia me dá o direito de dizer, que nas nossas casas muitas vezes o problema não é a falta de lâmpada, mas o problema é que a lâmpada está apagada. E se eu disser para você aqui nessa manhã, que na nossa casa tem Bíblia, mas o problema é que a Bíblia está empoeirada. Na nossa casa tem palavra, mas o problema é que a palavra está encostada. E o pior, a gente usa disso para não ser sincero diante de Deus. Nós cantamos na igreja, nós abrimos a nossa boca, nós declaramos algumas coisas ao Senhor, mas falta sinceridade. Porque às vezes nós precisamos chegar para Deus e dizer, Senhor, a tua palavra é pura, a tua palavra é boa, a tua palavra é verdade, a tua palavra é escudo. Davi disse no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então quando a Bíblia vai dizer que ela acendeu a lâmpada, está falando, é um símbolo, é uma figura de trazer o que? A palavra. Então tudo que você vai começar, comece pela palavra. Pastor, eu quero um objetivo na minha vida, comece pela palavra. Eu quero que Deus restitua a minha família, comece pela palavra. Eu quero correr atrás dos meus sonhos, comece pela palavra. A palavra estava, mas não estava sendo acendida. E às vezes nós não somos, voltando ao que eu estava falando, nós não somos sinceros diante de Deus para dizer, Senhor, eu passo mais tempo na Netflix do que na palavra. Senhor, eu passo mais tempo com as coisas dessa terra do que acendendo a luz que está apagada. E deixa eu falar uma coisa para você, a luz não pode ser um objeto decorativo na nossa casa. A palavra precisa ser vivida. A palavra precisa ser vivida. E nós precisamos ter o sentido de buscar mais a Deus através da palavra. Tudo em Deus, você percebe que Deus, irmãos, Ele tem poder de todas as coisas. Mas por que o Gênesis 1 existe? Para mostrar que Deus tem uma ordem para fazer as coisas. E talvez isso aqui seja a resposta para você nessa manhã. Pastor, eu queria que isso na minha vida fosse resolvido. Vai ser resolvido, mas vai ser resolvido na ordem de Deus. Vai ter a primeira etapa, vai ter a segunda etapa, vai ter a terceira etapa, vai ter a quarta etapa. E quando estiver pronto, a dracma será encontrada.
Porque a ordem de Deus não vai alterar pela nossa impaciência. A ordem de Deus não vai alterar porque nós não temos capacidade de esperar. Não. Deus está agindo na nossa vida, Deus está trabalhando, e o problema é que quando a gente está acendendo a candeia, acendendo a lâmpada, chega alguém e pergunta: e aí, não está acontecendo nada na tua vida não? Você pode ter resposta para ele e dizer: você não está vendo, mas eu estou acendendo a lâmpada. Porque o que as pessoas estão querendo ver é a dracma na tua mão, dizendo: já encontrei. Só que quando você está acendendo a luz, aparentemente nada está acontecendo, mas isso já é um processo para que a dracma seja recuperada. Irmãos, nós estamos num mundo de resultados rápidos. As pessoas querem resultado. Cadê? Agora. Cadê? O que está acontecendo na tua vida? Cadê? Qual é o teu novo carro? Cadê? Tu mora onde? Cadê? Tu comprou teu celular onde? E isso é sucesso para você? Baseado no que você pode ter, baseado no que você pode conquistar? E se eu disser para você que tem pessoas que têm tudo, mas não tem aquilo que eu e você temos, propósito? Porque as pessoas estão em busca de resultado. Cadê a dracma? Não foi achada ainda? Só que a mulher que está acendendo a luz, ela sabe, já chega. Porque eu estou vivendo os processos. O resultado, meu filho, é com Deus. E você, fazer o processo certo. Não cobre de Deus aquilo que você precisa fazer. Não, Deus não fez ainda, é porque você ainda não se enquadrou nos processos. Não, Deus não operou ainda, Deus não realizou ainda, é porque os processos ainda estão sendo vividos. E quando eu estou vivendo um processo, eu descanso, porque eu sei, eu estou fazendo a minha parte. Irmão, mas às vezes a gente é tão insatisfeito que a gente chega a dizer inconscientemente para Deus que Ele está errado. Senhor, o Senhor está errado. Senhor, o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. Só que Deus tem uma coisa, irmão. Posso falar? Posso falar? Você pode julgar a situação depois que ela estiver toda pronta. Porque quem passasse no primeiro dia e visse os luzeiros sendo acendidos enquanto o mundo estava um caos, ia dizer: Deus não está fazendo nada direito. Quem chegasse no Rio Jordão enquanto Naamã estava tomando o seu segundo mergulho, ia olhar e ia dizer: está vendo que não está adiantando de nada? Só que Deus está dizendo: lembra de um pintor, olha para um pintor. Talvez o quadro não esteja fazendo sentido porque a obra está inacabada. Talvez algumas coisas na sua vida não estejam se encaixando porque você está olhando o quadro como se ele já estivesse pintado. O autor ainda nem terminou para dar o autógrafo dele. Oh meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. O autor ainda nem terminou para que você possa dizer: está ruim, Senhor. Pastor, e quando o autor está fazendo, o que é que eu preciso fazer? Me encaixar nos processos. A primeira coisa não é correr atrás da moeda, é acender a luz. Porque Davi disse: se eu quiser purificar o meu caminho, eu preciso observar conforme a palavra. Deixa eu continuar nessa coisa aqui, que o Espírito Santo ainda tem algo para comunicar à igreja. Lá em Marcos, no capítulo 4, no versículo 35, existia um grande problema. Jesus olhou para os discípulos e disse assim: olha, vamos para outra margem. Mas no meio do mar, no meio da trajetória, houve um grande temporal, a ponto que as ondas iam entrando dentro do barco, o mar estava muito revolto. Aí os discípulos olharam para Jesus e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus acorda. Jesus desperta. E a Bíblia diz que Jesus repreende o vento. Pastor, o meu problema não é o vento, o meu problema é o mar. Porque as águas é que estão entrando. Só que Jesus não começa repreendendo o mar, mandando o mar calar. Jesus começa repreendendo o vento. Sabe por quê? Porque Jesus tem uma ordem para fazer as coisas. E lembre-se que quando Jesus estiver repreendendo o vento, não significa que o mar vai ficar revolto. É que Jesus não trabalha com paliativo. Jesus trabalha na raiz. Ele não poderia repreender o mar. Pergunta para mim. Ele não podia mandar o mar se calar. Pergunta para mim, por quê? Porque se ele mandasse o mar se calar, o vento ia continuar trazendo água para dentro do barco. Aí Jesus está dizendo: o que é que adianta mandar o mar se calar,
mas o vento está trazendo de novo a tempestade. Todo mundo só presta atenção no mar. Todo mundo só olha para o... Mas o mar está revolto, o mar está revolto. Mas ele já está repreendendo o vento, que é o que está causando essa coisa revolta no mar. Irmãos, usa Deus a minha boca para dizer para você aqui nessa manhã: eu não vou inverter a ordem das coisas. Deixa eu acalmar, deixa eu repreender o vento primeiro, e depois eu acalmo o mar. Mas você percebe uma coisa, os discípulos até disseram: não te importa que pereçamos? Mas tem uma coisa que os discípulos são crentes, nesse ponto, que na hora que Jesus está repreendendo o vento, ele diz: Jesus, não é o vento não, o problema é o mar. Porque não adianta a gente querer ensinar Deus a trabalhar. Na verdade, somos nós que precisamos aprender com Ele. O problema da dracma perdida não é simplesmente achar a moeda. É que a mulher vai viver uma coisa chamada processos. E processos para muitas pessoas não vão fazer sentido. Mas esses processos que ela está disposta a viver vai trazer resultado para a vida dela. Porque enquanto para muita gente não mudou por fora, aqui dentro Deus já está fazendo uma mudança grande. Porque Ele quer começar de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. Aí eu te pergunto, o que é que adiantava essa mulher achar a dracma que estava perdida, mas a luz apagada ia fazer com que ela perdesse outras? E o texto não está falando de uma dracma que se perdeu. O texto está falando que ela vai precisar acender a luz. Sabe por quê? Porque nunca mais vai ter dracma perdida dentro da casa dela. Depois que a lâmpada estiver acesa, nunca mais ela vai precisar sair correndo dentro de casa, porque a luz vai revelar onde a moeda está. A luz, a primeira coisa é acender a luz. Quando a luz acende. Quando a luz do nosso entendimento acende, a gente não aceita certas coisas. Eu era cego e perdido, sem Deus e sem Jesus, mas quando Ele estendeu a mão, a luz acendeu. É por isso que tem gente que vive na escuridão e que olha para a nossa vida e diz assim: como é que você consegue? É porque a luz ainda não acendeu na vida dele. Porque você só está aqui porque a luz já acendeu e você diz assim: eu não consigo mais viver na escuridão. Quando a luz acende, a gente tem discernimento do Espírito, irmão. Quando a luz acende, você discerne situações, você discerne coisas, você discerne algumas coisas, porque a luz acendeu e trouxe clareza. A luz precisa acender na nossa vida. A nossa vida espiritual precisa ter a luz acesa. A mulher perdeu uma dracma dentro da sua casa, mas ela não pulou nenhum processo. Ela acendeu a luz, ela varreu a casa, ela procurou com diligência e depois achou a moeda. A primeira coisa que ela fez foi acender a luz. E quando ela acendeu, não mostrou logo a dracma. Primeira coisa, acende a luz. Segundo, quando a luz está acesa, ela revelou o que a mulher ainda não tinha visto. Pergunta para mim: o que, pastor? A casa estava suja. Quando a luz acendeu, a luz revelou que a casa estava suja. Ela estava correndo tanto atrás de uma moeda que ela não percebeu que a casa dela precisava ser limpa. Esse é o problema de quando nós perdemos a visão de Deus e olhamos somente para a situação. A gente vive tão desesperado com a visão ali, não é isso que eu quero, não é isso, teimoso, desesperado, triste, abatido por aquilo, não é isso, não percebe. Mas quando ela acende a luz, a Bíblia diz que para achar a moeda ela vai ter que varrer a casa.
Porque a casa está suja. Quando a luz acende, quando a luz acende, nós enxergamos o que não tínhamos visto. Então a Bíblia me dá o direito de dizer que para Deus colocar essa moeda na mão dela, ela vai precisar tirar a sujeira da casa dela. E se eu disser para você que para Deus colocar o que você quer na sua vida, Ele vai ter que tirar primeiro a sujeira que está nela. E se eu disser para você que existem tesouros que estão escondidos, mas só serão encontrados depois da limpeza. Não começa por encontrar, não começa pelos nossos resultados, não começa pelos nossos objetivos, começa com a limpeza. Porque tem coisa suja que a gente não estava vendo, mas a luz vai trazer a clareza. Quando eu busco a palavra, quando eu vivo a palavra, quando eu ando pela palavra, eu descubro coisas que eu mesmo estou fazendo de errado. Porque tem uma coisa, nós não temos problema de identificar problemas. Sabia disso? Que a Bíblia diz isso? Que nós não temos problema de identificar problemas? Temos não. Nós temos problemas de identificar os nossos. Porque identificar o dos outros é muito fácil. Jesus disse: você observa o argueiro que está no olho do teu irmão, mas esquece da trave que está na sua. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, que se nós entendermos isso, a vitória já é certa. Sabe de uma coisa que nós temos dificuldade? É de enxergar em que nós estamos errando. E isso é bíblico. Abra sua Bíblia no Salmo 19, versículo 12. Acho que na versão... põe na versão para mim NVT. Olha o que está escrito. Salmo 19, versículo 12. Quem é capaz de discernir os seus próprios erros? Ou distinguir os próprios erros? Aí o mesmo salmista, ele olha e diz assim: absolve-me das faltas que me são. Absolve-me das faltas que me são. Ele está dizendo assim: eu tenho erros que eu não estou conseguindo enxergar na minha vida. Mas Senhor, eu quero enxergar os erros da minha própria vida. E como é que faz isso, pastor? Depois de acender a luz, varrendo a casa. Depois de acender a luz, olhando para dentro da casa. Porque sabe uma coisa, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu preciso dizer isso aqui, eu preciso dizer isso aqui. Você que está em casa, você que está aqui, preste atenção. Sabe uma coisa que aconteceu na vida dessa mulher que há muito tempo não acontecia? Quando a dracma se perdeu, fez ela concentrar todos os seus esforços. Fez ela parar o que ela estava fazendo só para viver os processos de acender a luz, de varrer a casa, de procurar diligentemente e tentar encontrar moeda. Pastor, o que significa isso? Significa que Deus arrumou um motivo para parar aquela mulher. E se eu disser para você aqui nessa manhã que Deus encontra motivos para nos parar, é quando a gente está vivendo algo na nossa vida e de repente vem aquele tombo, tum! Aí você olha assim e diz: meu Deus, perdi isso, perdi aquilo, perdi algo na minha saúde, perdi algo na minha vida, perdi algo financeiro, perdi uma porta que foi fechada. Não, você não perdeu não. Foi só Deus encontrando um motivo para te parar. Foi só Deus encontrando um motivo para dizer para você: você está correndo demais. Você está num ritmo muito frenético. E você precisa parar. Parar. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós recebemos palavras proféticas: não pare! Não pare! Nem sempre. Porque às vezes estar caminhando para qualquer direção é mais errado do que estar parado. Às vezes a gente tem que parar sim. Porque o sinal de Deus é igual o semáforo que tem ali fora. Às vezes o semáforo vai estar verde, passa! Às vezes o semáforo vai estar amarelo, atenção! E às vezes o semáforo vai estar vermelho, não ultrapasse, pare! Eu não estou falando que parar é retroceder.
Parar é uma coisa, retroceder é outra. Mas melhor do que pegar qualquer direção é parar para ouvir Deus e pegar a direção certa. Um dia eu li um livro de Watchman Nee e ele escreveu: não existe tragédia maior de um homem saber que percorreu um caminho inteiro e chegou no final da vida e descobriu que pegou o caminho errado. Sabe o que essa manhã significa para nós aqui? Reajuste de rota. Sabe o que foi que Deus disse para Josafá quando ele disse: Senhor, tem 2 exércitos e meio na minha frente aqui e eu não sei o que fazer, mas tem uma coisa, Senhor, que a guerra não tirou de mim. Eu não perco meus olhos do Senhor, eu não tiro os meus olhos do Senhor. Aí Deus tomou um profeta no meio da congregação, Jaziel, e disse: ei, moradores de Judá e de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, não, vocês não podem com essa multidão que vem da além do mar? Parai, estai quietos e vede o livramento e a salvação do Senhor. Nesta peleja, alguém sabe comigo? Não tereis que pelejar. Parai e vede o livramento e a salvação do Senhor. Cuidado para o inimigo não colocar na tua mente que quando você estiver parado e todo mundo estiver andando, você está ficando para trás. Porque às vezes está todo mundo andando e você está parado, mas você está avançando mais do que quem está andando. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Será que você pode adorar a Ele? Nós estamos numa igreja pentecostal, então você pode glorificar a Ele, exaltar o nome dEle. Deus usa a minha boca para dizer para você: você está parado, mas não está ficando para trás. Porque tem hora que Deus manda Elias ir e profetizar, mas tem hora que Deus diz: Elias vai se esconder. E no tempo do esconderijo é quando muita: cadê o teu ministério? Cadê tua vida? Cadê tua história? Cadê não sei o que? Cadê o que, irmão? Você não deve justificativa para ninguém, não. Você precisa viver a sua vida para Deus, porque as pessoas vão questionar se você fizer, se não fizer, se colocar, se não colocar, se tirar, se colocar, se pôr, se fizer, se trocar de roupa, se ficar com a roupa branca, se ficar com a roupa preta, vai questionar. Então o teu alvo é o céu. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui no nosso meio diferente. Às vezes esse motivo na nossa saúde é para Deus nos parar. Às vezes esse motivo na nossa porta que foi fechada é para Deus nos parar. Porque essa mulher não tinha percebido que a casa dela estava suja. E quando ela parou, esses dias eu ouvi um testemunho de uma irmã aqui da nossa igreja. Eu declaro, eles são daqui da nossa igreja. Ela disse: pastor, eu fui a vida toda católica. E aconteceu uma situação na minha vida. E eu sempre ia às missas. E eu não gostava de ouvir a palavra de Deus. Não gostava, um testemunho dela, estou contando um testemunho dela. Não gostava de ouvir a palavra de Deus. Não gostava de parar em alguns momentos da minha vida. Eu ouvia sempre a palavra, mas aconteceu uma situação na minha vida que me fez ressignificar. Quando ela falou essa palavra, eu falei: meu Deus, ressignificar o sentido da minha vida. Quando o meu filho pequeno contraiu um tumor, eu comecei a olhar para a vida de outra forma. Essa mulher parou, mas parou para ressignificar o que talvez não fazia sentido para ela. Irmãos, quando você ressignifica o sentido da vida, você agradece a Deus por pequenas coisas. Tem gente aqui nessa manhã que veio dar um culto de ação de graça ao Senhor. Sabe por quê? Porque está vivo. Quando para muita gente é uma coisa simples, pastor, é porque você está correndo muito, você não está percebendo o que Deus já tem feito. Outro problema nosso é sempre olhar para a vida. Não, ainda tem isso para chegar. Agradece pelo que já tem.
Não vive na expectativa e na perspectiva sempre do amanhã. Amanhã vai ser melhor. Eita, pastor, chegou dezembro. Eita, 2025. 2025 não, estou vivendo 2024. Falta 15 dias, 16 dias para terminar o ano e estou vivendo 2024. E 2024 é bênção. Sabe por quê? Porque 2024 foi o ano que o Senhor me sustentou. Eu olho para esse ano, misericórdia, só luta. É esse o seu testemunho? Pois eu tenho um testemunho para dar, apesar das lutas. Apesar das lutas eu estou de pé. Apesar das lutas e das dificuldades, o Senhor tem dado experiências novas. Apesar das lutas e dificuldades, o Senhor tem sustentado, tem vestido, tem calçado. Você abre o seu guarda-roupa, tem roupa nova para vestir. Você abre seu sapateiro, tem sapato novo para calçar. Você abre a sua geladeira, está cheia de alimento. E você está reclamando de quê? Pelo amor de Deus. Deus está parando alguém aqui nessa manhã só para dizer, olha para a vida e começa a agradecer. Porque algo novo vai chegar quando você agradece pelo estágio que você já tem. Sabe quando foi que a multiplicação dos pães e peixes aconteceram? Quando eles agradeceram pelos 5 pães e pelos 2 peixinhos que tinham. Deus não pode elevar uma pessoa a um nível de ingratidão. Sabe o que é ingratidão? É reclamar do que você tem hoje. Porque Jesus só tinha 5 pães. Só tinha 2 peixinhos, mas ele levantou. Pai, eu te dou graças. Irmão, não tem na Bíblia dizendo a mágica aconteceu. No momento que Jesus orou agradecendo pelo que tinha hoje, Deus disse, ele está pronto para viver o nível de amanhã. E eu falo sempre aqui, quem não é fiel no pouco nunca vai ser no muito. Não, pastor, eu vou fazer quando eu tiver. Pois a Bíblia está dizendo que é para fazer agora. Porque quando o profeta chegou na casa da viúva, ele disse, faz para mim, ela estava morrendo. Só tinha um pedaço para ela. Mas posso dizer uma coisa? Que vai, não sei se vai te alegrar ou vai se entristecer. A tua oferta não depende da circunstância que você está vivendo. E a oferta em todos os sentidos, estou falando de dinheiro não. Também. Mas não estou falando de nada financeiro. Focando no financeiro não. E trazendo agora um exemplo, até falando sobre isso eu me lembro de algum. Trazendo um exemplo, se a gente não consegue ser fiel no pouco, no muito não seremos. Porque se de 10 reais eu não tiro R$1, de 100 mil eu não tiro 10 mil. Deus não está aqui como alguém que quer receber promessas nossas não. Deus está aqui para que nós vivamos o hoje. Aí a Bíblia vai dizer, escuta isso, eu vou encerrar agora, escuta isso. A Bíblia vai dizer que ela acendeu a lâmpada. Quando ela acendeu, ela percebeu que a casa estava suja. Quando ela percebeu que a casa estava suja, ela começou a limpar a casa. Será que falta Deus fazer ou você fazer algo que você ainda não viu? Ela limpou a casa. A Bíblia vai dizer que ela procurou, mas a Bíblia não diz assim, ela procurou diligentemente. Sabe o que significa isso? Procurei e não encontrei, mas vou continuar procurando. Procurei e não achei, mas não é por causa disso que eu vou deixar de procurar. Diligentemente significa toda a atenção dela estava voltada para achar a moeda que estava perdida. Porque às vezes estamos no ambiente já da casa, mas estamos distraídos. Você sabia que é possível estar online estando offline? Como, pastor? Basta você estar fazendo alguma coisa, somente nós homens, fazendo alguma coisa, a pessoa está falando com a gente, balançando a cabeça, mas não está ali. Então, ela não só procura, ela procura diligentemente. Quando ela procura, a Bíblia vai dizer que ela vai achar. Deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa manhã. Depois de todo o processo, depois de tudo aquilo que nós temos que fazer, a matemática de Deus não tem como dar errado, irmão. A matemática de Deus não dá errado, não. Depois que o processo foi vivido, a Bíblia diz, ela encontrou
encontrou a moeda. Porque no mesmo mar que teve... Escuta isso, eu vou terminar agora. No mesmo mar que teve tempestade, sabe quando foi que Jesus acalmou a tempestade? No meio. Sabe por quê? Jesus acalmou no meio. Jesus disse, de lá até cá foi tempestade, agora daqui até lá vai na calmaria. Não, eu tenho uma palavra de Deus para você. Essa tempestade não vai ficar durando o trajeto todo, não. Jesus apareceu no barco só para acalmar a tempestade, para dizer, a partir de hoje o clima muda. Eu preciso liberar uma palavra para alguém que está crendo aqui. Depois que você se encaixa nos processos, Jesus tem uma palavra para dizer assim, eu podia levar você lá, até lá com tempestade, mas eu vou declarar uma coisa, o clima vai mudar. A casa será limpa, a lâmpada será acesa, e eu vou abençoar você aqui nesta manhã. A Bíblia diz que ela achou. E sabe o que foi que ela fez? Trouxe amigas, trouxe vizinhos e familiares. Houve um momento de celebração. Eu posso liberar a palavra que Deus colocou no meu coração? Depois dos processos, vem um tempo de celebração. Por isso eu te digo, vale a pena acender a casa. Vale a pena limpar a casa. Porque tem uma celebração te esperando aí na frente. Não, irmão, está vindo um momento novo. Isaías 43:18. Não vos lembreis das coisas passadas. Não considerei as coisas antigas. Eis que eu faço uma coisa nova. Eu estou levantando minhas mãos para profetizar sobre a tua vida. Vem um tempo novo sobre a tua vida. Vem um tempo novo sobre a tua casa. Um tempo de celebração. E reunir amigos e vizinhos e família para crente tem nome certo. O que é, pastor? Culto de ação de graças. Faz o churrasco e chama o pastor. Aleluia! Vem um tempo de celebração, reviver. Vem um tempo de celebração para você que está em casa. Vem um tempo de celebração para você e a sua família. E a festa será dentro da tua casa. Levante as mãos para adorar por meio minuto. Porque Deus está fazendo você entender os processos, viver os processos. Porque esse tempo de celebração acontecerá.